nós vivemos na Terra, então nós temos direito de água, do Dmitri é que ele tem que escolher entre esses dois mundos, esses dois amores. É por isso que ele, de certa maneira, está entre as duas. Quer dizer, na verdade, ele decidiu pela Grushenka. E quando ele decide pela Grushenka é que ele cai. Não é isso? Ele cai porque ele decide pela Grushenka. Ele cai e só será rendido, né, a sua redenção só virá pelo sofrimento. Que nós não sabemos se a Grushenka vai junto, porque a Grushenka... Não, é que ele cai, não é que a Grushenka seja totalmente má, porque ele optou pelo quê? Desperta o pior da Catarina, que até aquela hora não tinha sido despertado. Mas ela só faz alguma coisa errada, digamos assim, no final da história, que é uma vingança, porque o resto do tempo ela mais ou menos tenta contemporizar. Ela vai lá, ela aceita que ele tenha roubado dinheiro, ela aceita que ele tenha feito uma farra. Bom, não é qualquer mulher. Eu, se fosse mulher, não aceitava isso do meu noivo. Acharia uma falta de consideração comigo. Ficaria muito ofendida. Né? O quê? Mas quando ele aceita também, né, esse destino... Mas aí no fim... no fim, o que a Dostoiévski faz? Ele, no final das contas, ele abre a cortina da redenção. É por isso, isso já está implícito naquele ato do Stalin se ajoelhando na frente do Dmitri, mas tudo que ele queria era depois escrever o livro que seguiria, em que o Dmitri, passando pelo sofrimento, iria recuperar a sua verdadeira alma. Né? E o Alyosha provavelmente iria cair pelas tabelas, iria ter a mesma, iria cair nas tentações do mundo, iria piorar, e depois iria voltar. Não é assim que ele diz para o Alyosha, ó, você vai pelo mundo, você vai cair, depois você volta. Né? Então, o Dostoiévski estava querendo, na verdade, preparar esses dois outros livros. Mas vocês entendem que quando o Dmitri não devolve metade do dinheiro para a Katerina, não aceita, né, a solução que ela estava dando, e decide ficar naquele negócio eles decidem continuar com aquela loucura do desejo incontrolável, que é o desejo ilegítimo, e ele, então, faz a escolha pelo desejo errado, pelo aspecto errado da Terra. Não é? A sua redenção só será possível depois que ele cai, porque senão não. Por isso é que eu estarei esse tempo todo dizendo que o homem só consegue sobreviver. Como é que é a epígrafe da história? Se não morrer a semente, não nasce uma outra coisa. Tem que morrer o Dmitri lascivo, no que ele parecia com o pai. Por que o velho não tem solução? Porque o velho a gente não falou ainda, né? Qual é o sentido simbólico do velho? O velho é a velha Rússia, cheia de defeitos, privilégios da classe rica.
e que não tinha mais solução porque não conseguia viver fora do mundo de prazeres e de hedonismo e de curtir a vida. O velho é a Rússia que ele acha que tem que morrer, na epígrafe, na comparação com a semente, para que possa nascer o quê? Possa nascer uma nova Rússia, que é uma mistura do Dmitri e do Alyosha, os dois salvos pelo sofrimento, e que a Dostoiévski achava que ia mudar o mundo, que é essa nova Rússia. Certo. Mas realmente, assim, me assusta certos personagens vindo numa benevolência o tempo todo. Eu até preferia que a Catarina tivesse uma hora assim, brigado para valer, tá? Vocês, olha aqui, vocês parecem até as mulheres que foram ao julgamento do Dmitri e que torciam para ele, pelas mesmas razões pelas quais vocês querem defender a Gruxa. Sei. Minha grana de volta, tá? Alguma coisa assim, sabe, nesse sentido, do que ela chegar e fazer esse tipo de coisa, que aí meu ver, eu estou julgando, tá? Sou eu, é a banda, tá? E chegar, aí dá uma ferrada, mas uma pisada, tá? Pois é, mas Vânia, não, você pode ter razão, mas é que a Catarina não é o centro da história. Não, eu entendo, mas só que assim, o terceiro ou quarto livro que a gente está vendo aqui, tá? Enfim, a mulher, no final, assim, a que manda, pô, a vermelho, o negro ferrou com a Madame de Renal. Com Julien Sorel. Julien Sorel. Com Julian. O outro livro daqui também, viu? A mulher foi lá e pau. Pois é. Aqui, pau. Não, tá... Olha aí nas revistas, a mulher que vai lá e denuncia e coisa. Uma loucura que eu gostaria que era a interpretação de homem, não de mulher, não gostaria. Eu queria saber de você. Quem é que inventa isso? Interpreta isso. Não sei bem. Se você olhar a história, eu só vejo aqui, tá? Aí a gente vê no nosso dia a dia aí fora, toda hora, tá? Na hora do vamos ver, tá? Pega para tapar. Na hora das grandes separações, o que acontece? A mulher vai lá no jornal dizer que o marido, que o Celso Pitta roubava a prefeitura. Não, pois é, pessoal, eu não sei bem. Né? Talvez a interpretação disso tenha que ser feita pela leitura da peça Medeia. Talvez a obra que eu conheço, literária, que tem a maior capacidade de explicar isso é Medeia. Medeia, tá? Eu acho que é Eurípides, não tem Eurípides, né? Então, Medeia é a minha peça que talvez entenda disso. Medeia está no programa, então, na hora que eu puder me concentrar na Medeia, eu vou tentar arrumar uma resposta para isso. A gente põe aqui o ano que vem no programa, até para acelerar isso. Mas eu queria que vocês tivessem entendido uma coisa, independente dessa questão em si, que é o fato de que essas duas mulheres representam, simbolicamente, duas possibilidades de legitimidade e a outra de ilegitimidade, dependente do mérito que elas têm em si próprias, das razões, seja como for. Quer dizer, o que parece aí, que simbolicamente Dostoiévski quer nos contar, é que o velho Karamazov é um sujeito que não tem mais salvação, porque ele não tem consciência moral. E ele representa, então, uma Rússia violenta, completamente inviável, uma Rússia má, que é a Rússia que não podia mais continuar existindo e que justamente bem aí no meio dessa história aí, em que ele está escrevendo, acaba com a servidão. Por isso que eu digo para vocês que essa data é muito importante. Aí o Dmitri, só um minutinho, já lhe dou a palavra. O Dmitri é um sujeito que representa a impulsividade romântica que tem de ser controlada, ou seja, que é necessário que você controle pelo quê? Por alguma força de restrição, que é a força do sofrimento. Sem isso, o Dmitri não tem salvação, mas ele tem salvação. Tanto é que ele teria escrito o livro seguinte para explicar, para contar isso. O Ivan não tem nenhuma possibilidade de salvação, porque o Ivan enlouquece, né? Mas o Ivan é o que representa o
o revolucionário, quer dizer, o sujeito que tomou o lugar de Deus e que irá necessariamente enlouquecer por causa disso. Quer dizer, ele irá incorporar em si uma tarefa que ele não é capaz. O Ivan é o cúmulo da híbris, né? E aí o Ivan irá morrer, ele morre literariamente. Não há possibilidade de escrever a história de um louco, porque a história de um louco não é contável, que ela é uma história dentro de uma lógica absurda, não é capaz de servir para nós. Portanto, o Ivan é o sujeito que não tem mais solução, porque ele é o revolucionário que resolveu pegar o lugar de Deus. E é esse revolucionário que depois vence a luta em 1917, quer dizer, quem acabou vencendo foi o Ivan, não é isso? E o Alyosha, o que é? O Alyosha é a espiritualidade pura, é a espiritualidade sincera, verdadeira, que aquilo que o Dostoiévski achava que, unida à impetuosidade do Dmitri, podia representar a salvação da Rússia. Ora, o que é o Smerdyakov? Simbolicamente nessa história, o que é que ele representa? O Smerdyakov funciona nessa história como uma espécie de relâmpago e raio que Deus mandou, para produzir a reação química em que tudo isso se desnuda. O Smerdyakov é uma espécie de agente, é um deus ex machina, se você quiser chamar assim. Ele nasce de uma maneira estranha e morre de uma maneira estranhíssima. É como se fosse o deus ex machina do teatro grego, em que de repente aparece uma criatura, Deus, que vem numa máquina, numa espécie de grua, sei lá o quê, e que interfere para resolver uma situação que está em impasse, sob impasse. Pois é, essa mesma ideia do Smerdyakov. Se não fosse o Smerdyakov, não teria deflagrado todo o desnudamento da situação que nós vimos aqui. O Smerdyakov funciona assim como uma espécie de instrumento de Deus que interfere na situação humana como um ato do destino. De vez em quando você percebe que certas coisas deflagram uma situação que estava empassada e que tornam tudo claro. Pois é isso que o Smerdyakov representa. Ele representa ficcionalmente o que parece ser o conceito de Deus ex machina no teatro grego, e que é uma maneira das coisas se definirem. E ela se define, então, nesse quadro que eu estou aqui descrevendo, que é o quadro que resume as possibilidades humanas, porque as possibilidades humanas são espirituais, mentais e corpóreas. O mundo corpóreo é inviável como solução para a vida, porque não é possível construir a vida a partir de sensações corpóreas, porque as sensações corpóreas são todas elas de natureza quantitativa. Para o Smerdyakov? Porque o Ivan era o único que teorizava alguma coisa, e o Smerdyakov ficava lá discutindo, por exemplo, ele achava estranhíssimo que Deus tenha feito no primeiro dia do Vênesis, faça-se a luz e que o sol só apareça no terceiro dia, e que é de fato uma aparente contradição que só se resolve se você entender o Gênesis de verdade. Por isso que eu estou dizendo que ficou urgentíssimo botar aí o Gênesis e a Teogonia aqui no nosso curso, para a gente adquirir esse instrumental de natureza simbólica, que facilita muito a compreensão dos livros. Então, o Smerdyakov era um sujeito que tinha pretensões O Smerdyakov, ele representa mais ou menos assim, nesse ponto aí, a massa que é controlada pelo intelectual. Entendeu? É o jovem que é controlado pelo professor, aquela turma que faz o que os outros mandam, que os outros teorizam para ele. É isso que ele representa. O Smerdyakov é o único que é povo aí. Né? Ele representa a massa, o povo que é controlado pelo Ivan. Ele tem esse sentido de ser alguém que depois irá produzir as mortes que o Ivan irá gerar. O que faz o Ivan? O Ivan produz as mortes intelectualmente, produz a possibilidade da violência, mas quem fará a violência é o sujeito da rua, o sujeito popular que vai sair matando, quebrando todo mundo, matando os padeiros porque não tem pão na casa dele. É isso que representa os Smerdyakov. Mas ele tem uma simbologia mais profunda, ele é um ato de intervenção de Deus também, para que a ação se estabeleça. Ora, a opção de viver como o Dmitri vive não é possível, porque o Dmitri está querendo viver a partir das suas sensações corporais. E as sensações corporais são todas qualitativas. Aliás, o Aristóteles dizia,
na metafísica, dizia assim, que tudo que é sensação não é conhecimento. Quando você sente frio, você sabe que está frio, mas você não sabe por que está frio, você não sabe como funciona a sensação térmica, você não sabe como funciona a meteorologia, você não entende nada sobre o frio só porque você sente frio. Portanto, sensação nunca é conhecimento nenhum. Diz Aristóteles na Metafísica, deixa claríssimo isso. Sensação não é conhecimento, porque o sábio é aquele que sabe por que faz frio, mas não aquele que sente frio, porque isso é mais ou menos coletivo. Então, a ideia de viver uma vida de sensações corporais é uma vida muito, muito desumana, porque é só a qualidade. E eu sempre digo para todo mundo aqui, né, que se alguém duvida que as sensações sejam apenas quantitativas, é só comer 83 quindins para saber que a diferença entre comer quindins e ter prazer com eles e ter dor depende só da quantidade de quindins que você come. Portanto, tudo quanto é sensação humana é meramente quantidade. Portanto, ela nunca pode ser a base essencial, o eixo da existência humana. A existência humana tem de ter um eixo qualitativo e nunca quantitativo. A possibilidade de viver como o Dmitri está vivendo não dá, embora tenha também o Dmitri vencido um pouquinho, porque o mundo moderno é um pouco assim. É um mundo que acha que o objetivo da vida é ter qualidade de vida. Essa ideia do culto à academia, o culto ao corpo, tudo isso é um pouco de sintoma de degeneração, de alguma maneira, né? Eu só vou terminar esse raciocínio, daí eu dou a palavra para todo mundo que está aí esperando, né? E é assim, aí a solução Ivan é uma solução enlouquecedora, porque a sua mente ela é capaz de produzir qualquer espécie de esquema. E a sua mente é capaz de produzir esquemas que não têm contradições internas. Mas o fato de que esses esquemas não têm contradições internas não significa que sejam verdadeiros. Vocês compreendem? A história que você conta para a criança dormir é uma história inverídica, é mentira. Então você chega, o coelho vendia enciclopédia Barça, daí foi na casa do pato, vendeu uma enciclopédia Barça, daí chegou lá e o pato recebeu, entre por favor, aí ele foi, olha, estou aqui vendendo uns produtos da Herbalife. A criança automaticamente vai reclamar, mas peraí, ele não vendia enciclopédia Barça 1 minuto atrás? A criança não aceita que você erre a continuidade da história, porque ela presta atenção, a mente procura coerência interna. Agora, a história toda, como um todo, é rigorosamente mentirosa. Ela não é verdade, é tudo de mentira. Portanto, a nossa mente é perigosíssima. A palavra mentira vem da palavra mente. A nossa mente é capaz de produzir arranjos sofisticadíssimos completamente inverídicos. Pois isso é o Ivan Karamazov. E o destino desse jeito de olhar para o mundo, quer dizer, é a autossuficiência humana, é a híbris, de dizer assim, olha, eu vou com o SUS fazer um mundo melhor do que esse que Deus fez. Essa é uma ideia do Ivan e é uma ideia que conduz à loucura, em última análise. É o que acontece com ele na história, portanto não dá. O Alyosha é o sujeito que tem a possibilidade de dar certo, mas ele é, por outro lado, um ser fora do mundo, ele é uma pessoa muito fora do mundo, ele precisa então viver a vida para poder criar uma vida legitimamente sincera. E o Dostoiévski, então, não conseguiu nos explicar como é que ele faria o Alyosha se salvar, mas pelas indicações que tem no livro, ele faria o Alyosha entrar nas situações de perda de fé, todas as fraquezas humanas possíveis, para depois retirar do Alyosha, retirar uma salvação também qualquer. Esse é o problema central do modelo do Dostoiévski de vida. Dostoiévski acha que a vida humana só se consegue vencer quando você consegue mortificar o corpo, porque a tendência das sensações é muito forte, e para que você possa compensar, digamos, a mãe, a mulher, a mãe, né, ao sentido do desejo terrestre legítimo, para que você possa usufruir dos legítimos, é preciso mortificar justamente o corpo,
que é o principal agente de busca do desejo ilegítimo. O menino é importante porque ele representa a inversão do karma. Porque o karma da família é péssimo, né? O velho é um velho terrível, tal, e o Dmitri não iria melhorar muito o karma, porque do jeito que estava indo, né? Não ia conseguir melhorar o karma, né? O Ivan, muito menos, porque o Ivan iria produzir a revolução, acabou produzindo, né? Então, o que faz o Alyosha é, ao fazer um ato humano, digno de ir lá e aceitar, né, ver o menino como um menino ofendido e tentar não deixá-lo mais humilhado e ofendido, tem aí um coração da obra aristotélica, humilhado e ofendido, que o menino briga porque ele está humilhado e ofendido. E o Dostoiévski acha que a origem da mente revolucionária é o sujeito que fica humilhado e ofendido, não consegue reagir contra isso e vai criando uma espécie de ódio da humanidade, que quando você começa a olhar para essa turma de militante político de esquerda, a maioria é assim. É só lembrar dos seus colegas de faculdade que eram os mais militantes. Eram sempre uns sujeitos ofendidos, humilhados, querendo aí se ir à forra com alguém. É sempre assim, a maioria é assim. Né? A maioria é assim. Maioria. Então, esses humilhados, ofendidos é que viram revolucionários, porque eles depois resolvem mandar no mundo despoticamente para compensar os amores que não tiveram, as namoradas que não quiseram sair com eles, as mulheres que os recusaram. Então, fazem isso. Isso é muito comum, né, na psicologia humana. E, para você entender aí o Dostoiévski, o coração, isso o Ipujuca vai contar para vocês, mas o livro Humilhados e Ofendidos e Notas do Subsolo são os livros que descrevem melhor essa situação que acaba desembocando, então, na mente revolucionária. Que no sentido sentimental da mente revolucionária, não no sentido mental propriamente dito, mas no sentido amoroso, aí nas feridas amorosas que produzem, digamos, o ímpeto revolucionário, que parece ser o caso. Ou seja, o que aí faz Dostoiévski é um panorama extraordinário das possibilidades existenciais humanas no século em que ele viveu, na Rússia, e tentando imaginar que deveria ganhar o Dmitri recuperado, né? E o Alyosha, mas, no fundo, quem ganhou foi o Ivan. É o Ivan que é o vencedor no final dessa história toda. Porque o mundo moderno é o Ivan Karamazov que manda, é ele mais ou menos, e ficou só o pedaço diletante do Dmitri, o pedaço da academia. Né? Então ficou o pedaço do Dmitri, mais ou menos isso. Né? O Alyosha, se continuou existindo, foi meramente por falsificação, porque o Alyosha é o que é. E aí o Osho, o Rajneesh, entendeu? O Maharishi, essas coisas. Né? O Alyosha degenerado virou essa pseudo-espiritualidade contemporânea. Não é isso? E me parece que esse livro, portanto, tem essa potência imensa, né? De fazer esse relato do mundo tal qual ele passa a existir, na medida em que você escolhe um dos três caminhos. Se você escolhe o caminho do corpo, se você escolhe o caminho da mente, se escolhe o caminho do espírito. São os mundos possíveis que nascerão a partir daí. Temos várias pessoas esperando aqui na fila. Você não é isso? A sua pergunta? Com relação à simbologia do Alyosha sendo espírito, algumas personagens da trama reconhecem que ele tem trânsito todos, né? Quer dizer, como aquela ideia do espírito que sopra onde quer, né? E está mais para cima, portanto, vem de cima para baixo, né? O espírito está em cima, a mente no meio, o corpo embaixo. Não é isso? Então tem essa sequência de hierarquias. A impressão que eu tive, eu não sei se é errada, eu vi já há algum tempo os demônios e verificando agora essa questão do Ivan, parece que o Dostoiévski põe este ponto. O revolucionário, ou ele se suicida, ou ele enlouquece. Nos demônios, vários demônios se matam, o mentor deles todos enlouquecem. Né? Nos demônios, a personagem mais parecida com o Dmitri é o Stravogin.
que é um sensualista também, mas não é um revolucionário verdadeiramente. Ele não quer fazer revolução nenhuma, ele quer só se divertir. Mas ele termina louco, né? Ele se suicida, né? O outro lá, o Nikolai Stravogin é esse, né? O outro que é o Piotr, né? Que é o Verkhosensky, que é o filho do velho, esse é o diabo em pessoa. O velho Verkhosensky, Stepan Verkhosensky, é o mais parecido com o Ivan, porque ele é uma espécie de teórico do nihilista, assim. Esse é o único que tem a redenção no final, esse se redime no final, esse no final acaba recuperando a sanidade. Ele enlouquece, mas dentro da loucura, exatamente como o rei Lear, ele quando enlouquece consegue ver alguma coisa. Aí você tem o Chatov. O Chatov é aquele que tinha mais parecido com o Alyosha, que era o sujeito que achava que tinha que ter uma espiritualidade, e esse é assassinado pelos revolucionários. E tem aquele outro que se mata, que é aquele Kirillov, que esse é o nihilista absoluto. Quer dizer, eu diria que o Ivan é uma mistura de Verkhosensky com o Kirillov. Porque aí, cuidado, tá? Porque as personagens do Dostoiévski, de livro a livro, se parecem, mas elas nunca são uma cola uma da outra, tá? Não são. Então, dentro dos Demônios, que é uma obra bem complexa, vocês vão perceber características dessas que nós estamos escrevendo aqui, mas não necessariamente com a mesma expressão. Mas há, obviamente, uma ligação entre todas as obras entre si, tem ligação, não tenha dúvida nenhuma. Pelo menos essas quatro grandes. O Idiota é um livro um pouco fora desse grupo, mas também há dentro do Idiota, né, há também uma situação em que há elementos disso, sem dúvida nenhuma. Antes de você, Johnson, você estava com uma pergunta. Matar o pai tem algum simbolismo, mesmo sendo o pai o que ele era. Mas matar o pai tem todo o sentido do mundo, é o que diz o Ivan Karamazov no julgamento. Quem não quer matar o pai? O que é matar o pai? Matar o pai é matar Deus. Matar o pai é matar Deus, é matar o espírito. Porque o pai representa o pai espírito e a mãe terra. Nós vivemos o tempo todo subordinados a essa tensão. A nossa vida é uma tensão permanente entre o pai espírito e a mãe terra, entre o desejo espiritual e o desejo terrestre. Esses dois desejos podem ser legítimos e ilegítimos. Como no caso aqui em questão, o desejo espiritual legítimo é o desejo representado pela Katerina, e o desejo espiritual ilegítimo pela Grushenka. Então, há também a mesma coisa espiritualmente. Matar o pai é o quê? Para que não é isso que o diabo descreve quando faz a descrição do método dos revolucionários simbolizados pelo Ivan? Vocês acabaram de matar o pai, é isso mesmo que vocês fizeram. Quer dizer, o Ivan diz que é para matar o pai e o Smirdyakov vai lá e cumpre. Porque o Smirdyakov entende a simbologia do troço como uma ordem, como uma autorização. Mas é obviamente importante a ideia de matar o pai. Matar o pai aí é matar o espírito, porque o pai é o espírito. O pai é o espírito. E ao ficar com a mãe terra, no lugar de ficar com o pai espírito, é todo o problema do ser humano. Por isso que a teogonia de Isildo faz aquela descrição daquelas lutas entre os deuses apenas como variações desta luta. É isso que a gente vai entender quando fizer a teogonia aí, simbolicamente, item por item. Mas matar o pai é matar o espírito. É isso que fizeram, para poder tentar, para tentar viabilizar o Ivan e o Dmitri velho. O Dmitri novo, não. O Dmitri novo diz assim, mesmo quando Deus foi posto para fora, lá no subterrâneo nós encontramos. Quer dizer, o que caracteriza o Dmitri novo? A redescoberta do pai. É isso que representa. E aí, então, ele é capaz, então, de ter a sua redenção. Não é extraordinário isso, pessoal? Pensem que coisa extraordinária é alguém capaz de escrever uma história como essa, tão bem feita, tão inteligente, tão profunda, que dá para a gente ficar debatendo isso aqui meses. Dá para ler e reler o livro A Verso da Vida. Isso é a grande literatura. Sabe o que a grande literatura faz? Ela só tem um único objetivo, que é ensinar a gente como é que se é normal.
Esse é o objetivo da literatura, em última análise. Quando a gente lê a literatura, a gente redescobre o que é ser normal, porque ser normal é uma coisa que a gente fica o tempo todo esquecendo. Né? Entendeu? Então a literatura nasceu para isso, para dizer, olha, vamos ser normais, então vamos entender como é que é normal? É assim, não é isso? Muito bem. Uma coisa que me interessa, você sempre separa essas três coisas, o código, o nacional e Sei lá. Não sobra nada? Alyosha? Bom, vamos falar sobre isso. Então, pessoal, né, acho que a gente encerra e vamos conversar. Pessoal, olha, obrigado por terem vindo. Né? Quem não esquecer quem está na ortodoxia tem aula amanhã à noite. E sábado vamos ter aqui o livro de Jó. Vamos nos divertir muito com o livro de Jó. Não percam. Tá? Muito obrigado por terem vindo até lá. Né? Tchau para vocês. Tá bom, um abraço. Obrigado.